Queridos irmãos e irmãs, a história de Abraão e Ló nos oferece uma poderosa lição sobre a origem da verdadeira bênção em nossas vidas, mostrando que ela não está na terra ou nas circunstâncias ao nosso redor, mas na nossa relação com Deus. Quando Abraão e Ló se separaram, Ló escolheu as campinas do Jordão, uma terra que era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Gênesis 13, verso 10. Aos olhos humanos, essa era a escolha óbvia para a prosperidade e segurança. No entanto, ao se afastar de Abraão e se aproximar de Sodoma, Ló se distanciou da fonte da bênção, a presença de Deus e a comunhão com o seu servo. Ló experimentou as consequências de sua escolha ao se ver envolvido na depravação de Sodoma, necessitando ser resgatado por Abraão. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas o homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos de Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra. Todos eles nascidos na sua casa, eram 318 ao todo. Abrão foi com eles e perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Gênesis 14, versos 12 a 16. Mais tarde, ele perdeu quase tudo quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, escapando apenas com suas 2 filhas. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare nesse vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo, eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre a Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha.
Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Gênesis 19, versos 15 a 29. Isso mostra que mesmo estando em uma terra que parecia promissora, a bênção não o acompanhou, porque ele se afastou da presença de Deus. Abraão, por outro lado, escolheu permanecer em Canaã, uma terra que não parecia tão atraente. No entanto, Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu: levanta os olhos e olha desde o lugar onde estás. Toda esta terra que vês, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Gênesis 13, versos 14 a 15. Abraão não confiou nas aparências, mas na promessa de Deus. Mesmo em uma terra que parecia menos favorável, ele prosperou, porque carregava a bênção em si pela sua fé e obediência. Essa verdade se repete em toda a Bíblia. Na vida de Isaac, vemos um exemplo claro de como a bênção está na obediência a Deus e não nas circunstâncias externas. Durante um período de fome na terra, Isaac considerou descer ao Egito, como seu pai Abraão havia feito anteriormente. No entanto, Deus apareceu a Isaac e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Gênesis 26, verso 2 a 3. Mesmo em uma terra afetada pela fome, Isaac obedeceu à voz de Deus e permaneceu em Gerar. Apesar das condições adversas, ele semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais no mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. Naquele ano, Isaac fez plantação ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Gênesis 26, verso 12. Isaac prosperou tanto que os filisteus que habitavam na região começaram a invejá-lo. Este episódio demonstra que a bênção de Deus não depende das circunstâncias externas, como a fertilidade da terra ou a ausência de dificuldades. A prosperidade de Isaac veio de sua obediência a Deus e de sua confiança nas promessas divinas. Mesmo em meio à escassez, Deus fez com que Isaac prosperasse abundantemente, mostrando mais uma vez que a verdadeira bênção não está na terra, mas na presença e na direção de Deus em nossas vidas. Quando José foi vendido como escravo e levado para o Egito, ele parecia estar em uma terra desfavorável e em circunstâncias adversas. No entanto, a presença de Deus estava com ele e tudo o que ele fazia prosperava. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Gênesis 39, verso 2 a 3. Mesmo em uma terra estranha, longe de sua família, José se tornou uma bênção para toda a nação do Egito e para a sua própria família. Da mesma forma, o povo de Israel no deserto recebeu provisões sobrenaturais, porque a bênção de Deus estava com eles. Apesar de estar em um lugar árido e sem recursos naturais, eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a jada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Êxodo 16,
verso 12 a 15. Deus mostrou que quando sua presença está conosco, Ele pode fazer rios de água viva brotarem em desertos. Esses exemplos nos ensinam que a bênção de Deus não está condicionada ao lugar onde estamos, mas à nossa caminhada com Ele. Se confiamos em Deus e seguimos sua vontade, onde quer que estejamos, Ele fará a bênção nos acompanhar. Assim, mesmo em momentos de dificuldades ou em lugares que parecem desfavoráveis, podemos prosperar e ser uma bênção para os outros, porque a verdadeira fonte da nossa bênção é o próprio Deus. Que possamos, como Abraão, confiar na promessa de Deus e, acima das circunstâncias visíveis, lembrar que a bênção está em nós, enquanto permanecemos na presença do Senhor. Onde quer que estejamos, Ele nos guiará e nos abençoará. Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.